Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para passar, mais uma lição da célula que eu espero abençoar a vida de vocês, Assim como o Senhor tem me abençoado nesta mensagem, a nos trazer aqui situações e princípios, que a igreja passou e que nós também passamos. Então aqui, ó, o título é Uma Igreja Dentro das Expectativas Divinas. O texto base aqui é Atos, capítulo 12, do versículo do 1 ao 7. Aqui está dizendo, Jesus já tinha subido aos céus, a igreja já estava se movimentando, E logo aconteceu uma perseguição, Herodes ali perseguiu a igreja. E ali ele prendeu alguns apóstolos, Tiago ali, ele foi morto à espada. Pedro foi preso, Mas os irmãos estavam intercedendo e logo ele foi solto. Mas a gente vê algumas situações. Então, como diz aqui, Lucas, em Atos 12, Herodes procurava agradar os judeus, buscando alcançar poder entre o povo a qualquer custo. Os fariseus e mestres da religião, que não se converteram a Cristo, temiam perder suas posições. Então, o que estava acontecendo aqui era um jogo de poder, onde Herodes, ele queria manter sua posição, queria se manter bem diante da sociedade, e os judeus, ali a sinagoga ali dos judeus, aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que tinham ali um poder, uma influência ali, eles estavam movimentando as coisas porque eles tinham medo de perder a posição, de perder o poder, de perder aqueles prestígio que eles tinham, Então eles estão naquela luta desenfreada por causa do poder. E Jesus veio, a igreja começou, o Espírito Santo veio, era uma obra que não podia ser parada. Mas eles tentaram, Tentaram aqui como nós vemos aqui, Então vemos aqui, ó, nessa ocasião, muitos cristãos foram presos, torturados e mortos por esses grupos que desenfreadamente buscavam poder. Então aqui a gente vê uma busca de poder desenfreada, onde eu não respeito o próximo, onde não dou liberdade para o próximo, onde é só aquilo que eu quero, aquilo que eu imponho, aquilo que eu determino, tem que ser assim e pronto, e acabou. Aqui o nosso ponto de discussão nos pergunta, em sua opinião, a busca por poder nos aproxima ou nos distancia de Deus? A busca por poder, aquela busca igual eles estão buscando aqui, a todo custo, a todo preço, isso não é de Deus, Não tem nenhum problema nós buscarmos uma posição melhor no emprego, nós buscarmos ali, se estivermos no ministério na igreja, fazendo algo na igreja, e buscar desenvolver um outro dom, de buscar fazer algo que a gente tem vontade de desenvolver na igreja, isso não tem problema. Desde que tenha no nosso coração a motivação correta, O benefício para todos, através da minha vida, da sua vida, de glorificar a Deus e de servir melhor os irmãos. E aqui também fala, o que motiva você na igreja? Uma posição de destaque ou o evangelho de Cristo? Jesus tem feito a diferença em sua vida? Então Jesus, ele nos ensinou sempre o quê? Humildade e simplicidade. Toda vez que queriam colocar Jesus numa posição de destaque, ele falava assim, não, não é eu, é o Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. É necessário que assim seja feito o meu Pai. Então, Jesus nos ensina humildade e simplicidade. Jesus não procurou um lugar de destaque. O Pai o colocava ele no lugar de destaque. Então, o que Deus quer nos ensinar também nesta lição é que o lugar que Deus tem para nós não precisamos buscar ele a todo custo, a todo preço. Se nós fizermos conforme o Senhor quer, em obediência, se essa for a vontade dele, com certeza ele vai nos colocar lá. Um objetivo aqui é a busca desenfreada por um lugar de destaque nos distancia do propósito de Deus, e isso é verdade, A busca desenfreada por um lugar de destaque nos distancia do propósito de Deus. Tudo que nós venhamos buscar em excesso, tudo que nós começamos a buscar e que isso toma o lugar de Deus, está errado. Porque Deus tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Então qualquer busca de poder, como está citando aqui, ou qualquer coisa que eu busco, que eu quero colocar acima de Deus, esse princípio ele já está errado. Então isso é importante nós aprendermos.
Então aqui, como nós dissemos, né, o contexto aqui está no Atos 12, eu falei um pouquinho do que estava acontecendo. E aqui apresenta para nós pelo menos 3 realidades presentes naquela época. A primeira realidade que vimos aqui é a de Herodes, o homem sem Deus, que buscava em seu governo o que a maioria dos governantes em toda parte do mundo busca: a popularidade e o poder. A busca pelo poder é uma das coisas mais antigas, vemos isso em Gênesis 3. Aqui então está citando que Herodes, ele busca o que todos aqueles que estão aqui, né, que têm os olhos para o mundo buscam: poder, né? Poder e ganância das coisas, né? Então não é diferente, né? Aqui cita Gênesis 3, que assim foi com o próprio homem, né? Que quis ser, né? Ou buscar uma posição melhor do que Deus deu para eles, né? Fala assim, ó: no relato da queda, em que o homem criado, à semelhança do Criador, mesmo sendo perfeito em toda a criação, não conseguiu resistir à oferta de ser como o Criador. Então, o ser humano, ele tem essa raiz pecaminosa, né? Depois que o homem pecou, não é verdade? Mas ali no Jardim do Éden, quando eles ainda eram perfeitos, eles foram seduzidos por ter o poder do conhecimento do bem e do mal. E assim o homem caminha, infelizmente, até os dias de hoje. Todos que têm um poder, uma alta influência, quando alguém começa a fazer algo, começa a ofuscar aquilo que ele é ou aquilo que ele está fazendo, essas pessoas, elas tendem o quê? A querer apagar o brilho daquela pessoa, porque elas acham que se elas estão no poder, só elas que têm que estar naquele lugar ali, e elas não podem compartilhar isso com outras pessoas. Então vemos aqui também então, né, a primeira realidade. E essa busca cega de Herodes, apoiada por um grupo de judeus, custou a vida de muitos no início da igreja. Tiago, um dos apóstolos de Cristo, foi morto à espada. Como eu disse para vocês, né, então foi o que aconteceu aqui, né, no capítulo 12, do versículo de 1 a 8, né? Herodes querendo impedir o movimento da igreja, com medo daquele movimento que estava juntando tantas pessoas, 3.000, 5.000 e mais. Que movimento é esse? Vão tomar o nosso poder, né? Influenciado ainda por judeus que não eram cristãos, que também estavam perdendo ali sua posição nas sinagogas, aquela posição de religiosidade, que foi por causa disso mesmo que Jesus foi morto e crucificado, por inveja, né? Achando que Jesus queria tomar o lugar deles ali. E Jesus sempre com muita simplicidade e humildade, mas o Pai o colocou no lugar de destaque. Então aqui a segunda realidade que nós vemos aqui, talvez você seja ainda, talvez essa segunda realidade seja ainda mais cruel que a de Herodes, diante de tanta barbaridade. Havia um grupo de judeus que se alegrava com as mortes e o cárcere sofrido pela igreja. De um lado, os que perseveraram na doutrina dos apóstolos, que buscavam as coisas do alto, enquanto do outro lado estavam os judeus que rejeitavam a mensagem da cruz. Em vez de comunhão, havia separação. Em vez do compartilhar, havia avareza. Em vez do amor, havia o ódio. Então aqui o que nós aprendemos aqui é esses dois movimentos que estavam acontecendo aqui. Um grupo de judeus que estava se alegrando ali com a morte, né? Com a morte de Estevão. Paulo ali mesmo, naquele momento ali, né? Ainda era Saulo, né? Ele se alegrou ali, né? Consentia ali com a morte de Estevão, porque eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Mas ali eles estavam fazendo a vontade deles mesmos, de satisfazer o ego deles mesmos, de não perder ali o poder que eles tinham. E aí, essa perseguição, né? Então, eles tinham prazer em perseguir os judeus. E nisso muitos se espalharam, né? Mas aqueles que eram do Senhor, como diz aqui, eles permaneceram firmes nos ensinos dos apóstolos. Então, essa é a segunda realidade aqui, a perseguição dos judeus que não eram cristãos
perseguiam, matavam e apedrejavam, faziam situações terríveis contra aqueles que se convertiam ao cristianismo. Mas eles não pararam, eles continuaram a fazer a obra de Deus. Aqui a terceira realidade que encontramos é que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mesmo muitos tendo rejeitado a mensagem do Evangelho, aquela igreja que se reuniu na casa de Maria recebeu a mensagem com amor e viveu as verdades contidas nela, perseverantes na doutrina dos apóstolos. Pedro foi milagrosamente liberto da prisão e a igreja recebeu o refrigério do Senhor e se tornou nova criatura, porque morreu para a antiga vida e nasceu em Cristo. A obra não parou e seguiu em frente. O ID precisa se cumprir. A terceira realidade aqui nos lembra, e podemos aqui resumir, né? A igreja, ela será perseguida, né? Como foi e tem sido em alguns países. Graças a Deus temos a liberdade para pregar o evangelho aqui, mas sempre tem uma situação ou outra que quer nos limitar, não é verdade? Mas aqui nós vemos aqui uma igreja que era perseguida, que muitos perdiam a vida, mas eles continuavam. Eles viam os milagres, Pedro sendo liberto das cadeias, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, a igreja crescendo. Saulo, que perseguia a igreja, se converteu e pregava e estava ali viajando e abrindo igrejas. A gente viu o movimento da igreja, uma igreja que era perseguida, uma igreja sim que foi difícil naqueles tempos, mas não desistiram, perseveraram. Então não sei como têm sido os seus dias nesses últimos tempos que nós temos vivido, mas nós não podemos desistir, nós precisamos perseverar. A obra de Deus na nossa vida, ela não acaba. Muito pelo contrário, ela há de se iniciar na perfeição do nosso Senhor Jesus, o dia que nós estivermos com Ele. Porque aí tudo aquilo que nós imaginamos, tudo aquilo que nós cremos, toda aquela expectativa que foi gerada em nós, nós vamos alcançá-la no dia do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, nós precisamos continuar no ID, continuar a pregar, continuar a cumprir a palavra e buscar o Senhor em primeiro lugar. Para concluirmos aqui, diz assim: a busca pelo poder nos rouba a consciência e visão. Não conseguimos ver o mal que fazemos e nem o bem que deixamos de receber. Herodes e os outros só viam o que cobiçavam. A igreja, mesmo oprimida pela perseguição, se deleitava na fé. Essas pessoas, elas não conseguiam ver. Herodes, os que perseguiam a igreja, eles não conseguiam ver que cegos estavam vendo, que paralíticos estavam andando, que o poder de Deus estava atuando na terra, eles não viam. Assim também como não viam que o que Jesus estava fazendo, o que Jesus fez, e muitos hoje também não veem. A gente vê quantos milagres Jesus fez nos dias de sábado e eles não estavam contemplando o milagre. Jesus ali tinha um paralítico ali que é mais de 30 anos que ele não andava. E de repente ele pegou o seu leito e caminhou. E o que eles foram perguntar para ele é: você está carregando esse leito no dia de sábado? E eles tinham acabado de ver Jesus fazendo um milagre. Então a busca desenfreada por poder, a busca desenfreada por glória humana, para satisfazer o ego, o orgulho, isso nos deixa cego, isso nos leva para a perdição, isso nos leva para o caminho de morte, o caminho do inferno. Então não é esse o caminho que Deus tem para nós. Precisamos vigiar nisso. Entender sim que o caminho é estreito, haverá luta, perseguição, tribulação sim, mas a palavra é bem clara: aquele que perseverar até o fim, este chegará lá, este será chamado Filho de Deus e entrará no gozo do Senhor. Então, para que possamos aplicar nessa lição, nos diz assim: por meio da leitura diária das Escrituras, busque alinhar sua vida com a vontade de Deus. Procure não fazer acepção de pessoas.
Não se alegre com o sofrimento do outro e viva bem com todos, em comunhão e intensas orações. Então, a primeira direção aqui de aplicação é: vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para nós, para que possamos o quê? Alinhar a nossa vida, alinhar o nosso caminho com a vontade de Deus. Procurar não fazer acepção de pessoas. Nós não estamos aqui para julgar, nós não somos juízes, nós estamos para amar, para poder ajudar, e é assim que o Senhor nos chama. Não se alegrar com o sofrimento do outro, isso, misericórdia, nós não podemos fazer. Por pior situação que a pessoa talvez nos fez passar, nós não podemos nos alegrar na desgraça, na situação contrária do outro. Nunca. Isso não é o que o Senhor nos ensina. Isso não é característica dos filhos de Deus. Então, nós devemos vigiar nisso. E a última, né, que fala assim: viva bem com todos, em comunhão e intensas orações. Então não podemos deixar de orar, não podemos deixar de interceder e viver bem com todos. O que depender de mim e de você, que nós venhamos trazer coisas boas para o próximo, para a nossa vizinhança, para os nossos familiares, porque assim o Senhor nos ensina. Então, meus irmãos, que vocês possam ter um final de semana abençoado. Que Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Que em breve possamos estar juntos, para poder adorar junto, para poder glorificar o Senhor e poder fazer as lições, interagir ali com os irmãos, que é o melhor. Poder ver os irmãos, abraçar, cumprimentar e ouvir cada um. Mas enquanto isso, vamos permanecer firmes, vamos permanecer na palavra, seguindo a direção que o Senhor tem para nós, conforme essa lição de hoje. No nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau.